Eu sou a Júlia, estudante de Psicologia. Eu sou a Elisa Guerra, também estudante de Psicologia, e vocês estão há muito tempo pedindo um vídeo aí sobre o Pica-Pau. Acho que principalmente o Biruta. A gente fez enquete aqui também na comunidade, é a segunda enquete que ele venceu, então a gente não tem mais como adiar isso. Vamos fazer um vídeo aí muito bacana, mostrando o que o Pica-Pau nos ensinou. O que ele pode ter ensinado aí para as crianças de toda a geração aí que acompanhou ele, mais de uma geração inclusive. E é isso aí, a gente vai tentar trazer um pouquinho do olhar aí da psicanálise. E eu espero que vocês gostem. Também quero convidar vocês a conhecer o nosso curso de Psicologia Comportamental, que tem aqui na descrição, com a doutora Marta Ludwig. Tá bem bacana, foi preparado com muito carinho. Então, depois que você assistir esse vídeo, fica o convite. Bora! E lá vamos nós! O Pica-Pau marcou a infância de muita gente que nos assiste e que a gente guarda memórias e faz meme dele até hoje. Essa gente inventa cada coisa! Muitas vezes ele é colocado como uma má influência para as crianças, principalmente o Pica-Pau Biruta de antigamente. Mas a verdade é que ele é inofensivo. Muitos pais e adultos, enfim, eles acreditam fielmente que as ações do Pica-Pau vão influenciar no comportamento negativo para as crianças. Um psicólogo chamado Bruno Bettelheim nos traz que os contos de fadas, nas versões originais deles, são super ricos para a formação das crianças e formação psicológica e desenvolvimento, mas esses contos eles foram adaptados e vêm sendo ainda cada vez mais adaptados para agradar a sociedade, e eles acabam perdendo a essência deles. E grande parte dos contos foram adaptados justamente para não trazer as situações conflituosas e não mencionam nem o envelhecimento, nem a morte, o que pode ser algo a se preocupar, visto que as gerações podem crescer sem nunca ter contato com essas reflexões e ideias que, apesar de serem muito complexas, elas são sim parte da vida humana. Esta viagem é realmente necessária? Claro que é necessária! Eu sou um diabo necessário! O Pica-Pau ele é um personagem que representa uma figura importante, na formação psicológica, já que as suas atitudes muitas vezes não são romantizadas, diferente dos outros contos de fadas. No desenho, a gente tem sempre um vilão diferente que o Pica-Pau tem que vencer. E esse vilão, diferente de Tom e Jerry, Frajola e Piu Piu, Pernalonga, no Pica-Pau é sempre alguém diferente. Então o mal não está sempre representado da mesma forma. Essa variação de personagem é importante, pois ela acaba com aquela ideia de 8 ou 80 e polarização que a gente está vivendo hoje. Como que se absolutamente tudo precisasse de um herói e um vilão, de um lado totalmente certo e outro lado totalmente errado. O Pica-Pau Biruta ele rompe com essa ideia, que muitas vezes ele mesmo pode acabar sendo vilão em algumas situações, outras não, ensinando que existe contexto, que muitas vezes é questão de perspectiva. Além de tudo isso, a quantidade variada de personagens sendo vilão traz benefício no desenvolvimento das relações. Afinal, a criança precisa ter algo ou alguém para descarregar suas raivas e ansiedades, e isso muitas vezes acaba respingando apenas nos pais deles, que impedem ela de fazer algo que ela deseje muito. Então, mostrar que coisas não precisam estar sempre concentradas em algo, nessa dualidade do bem e do mal, parece querer trazer o fato de que as crianças não necessariamente tendem a sentir raiva ou medo apenas dos pais. Assim, a criança pode vir a nutrir esses sentimentos por outras pessoas em algum outro momento da vida delas. Essa variação torna mais fácil a identificação para a criança. Bettelheim ainda vai falar que quando todos os pensamentos da criança estão personificados num bom conto de fadas, ou seja, seus desejos destrutivos numa bruxa malvada, seus medos num lobo, as exigências de sua consciência num homem sábio de uma aventura, suas raivas ciumentas em algum animal que bica os olhos de seus rivais. Então, quando a criança pode finalmente começar a ordenar essas tendências e sentimentos contraditórios que fazem parte da vida de todos nós seres humanos. Acontece que o Pica-Pau ele não mede esforços para derrotar ninguém. Bem, como eu ia dizendo, voodoo é pra Jacu! Mas, quando acontece de ele não conseguir se dar bem no final do episódio ou algo assim, a criança acaba ficando insatisfeita, porque ela vê as ações do Pica-Pau como necessárias para acabar com os vilões. 5 pra você, 1, 2, 3, 4, 5 pra mim. Prontinho, tudo dividido meio a meio. E isso deixa implícito que a criança muitas vezes vai ter que arcar com as consequências de seus atos e que nem sempre vai ficar tudo bem ou sair como planejado. Ou seja, o Pica-Pau ele já nos dá lá na infância diversas amostras grátis de como lidar com a frustração, por exemplo. Outro fator importante é que o Pica-Pau ele não tem pais, e para o Bettelheim isso pode ajudar a criança com o medo da morte ou de se separar dos pais, porque vendo o personagem ele sozinho
e isso não causar dor ou sofrimento para ele, pode ser visto como um consolo para a criança, que já diz mesmo sozinho que ele é capaz de fazer as coisas. É interessante a gente notar que o Pica-Pau uma hora parece ser criança, outra adulto, e parece passar de um extremo ao outro em um mesmo episódio. Essas duas posturas parecem se confundir e completar ao mesmo tempo. O fato de oscilar entre essas duas personalidades pode estar representando o seu amadurecimento, porque ninguém é estático, ou seja, a mesma coisa e o mesmo humor a vida inteira. Isso pode explicar também a quantidade de adultos que se rendem aos encantos desse personagem. Ter um personagem que não é perfeito ou moralista e nem precisa ser um mocinho estereotipado que só pratica atos maravilhosos para a sociedade também é algo interessante de se assistir, porque não se distancia da realidade, das nossas vidas em si. E não há nada melhor do que a gente conseguir se identificar com algum personagem. Afinal, ninguém é perfeito, todo mundo erra e tem atitudes ruins às vezes, atitudes boas em outros momentos. E sempre lembrando a importância que é a gente olhar para esses nossos sentimentos e de se entender mais. Por isso é legal procurar um profissional da psicologia para nos auxiliar nesse processo de entender as nossas falhas e também os nossos sucessos. Detesto você. Eu gosto de você. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, que toda semana a gente tem um personagem diferente sendo relacionado com algum conceito da psicologia ou tentando entender aí o que ele pode nos ensinar, porque é cada vez mais importante a gente conversar sobre saúde mental e psicologia nessa sociedade atual. Então, deixa o seu like aí para nos ajudar com a divulgação, para que cada vez mais pessoas tenham acesso a esses debates sobre saúde mental. Muito obrigada pela atenção de sempre!